Quando Deus andou sobre a terra, de Rick Joyner. Capítulo 2. André acordou primeiro. Levou um minuto para ele se orientar no ambiente desconhecido. Então ele viu João e se lembrou de Jesus com espanto. Olhando rapidamente ao redor da pequena cabana e não vendo, ele sacudiu João para acordá-lo. Acorde, João. Onde ele está? Você o viu partir? João sentou-se rapidamente, esfregando os olhos. Então os eventos dos dias anteriores desmoronaram em cascata sobre sua mente ainda sonolenta. Olhando ao redor da pequena cabana, João quase gritou. Onde ele está? Você o viu partir? Foi o que eu te perguntei, André retrucou. Vamos encontrá-lo. Ajeitando-se rapidamente, calçando as sandálias e se envolvendo em suas túnicas, iam sair pela porta quando Jesus a abriu. Bom dia, disse ele olhando-os. Vocês parecem ter dormido bem. Recuando para deixá-lo entrar, João foi o primeiro a responder. Nós estávamos saindo para procurá-lo. Após uma pausa embaraçosa, acrescentou. Acredito que você também tenha dormido bem. Espero que não o tenhamos incomodado muito com todas as nossas perguntas na noite passada. Não, vocês nunca me incomodarão com as suas perguntas. Eu gostei delas. Bem, trouxe pão para vocês, disse Jesus, entregando um pão para cada um. Senhor, você deveria ter nos enviado para buscar pão, balbuciou André, envergonhado ao pensar que estava dormindo enquanto o próprio Messias saía para buscar pão para eles. Jesus pareceu simplesmente desconsiderar a observação de André e continuou. Depois que comermos, precisarei ficar sozinho por algumas semanas e vocês devem voltar para suas casas. Atordoado, João rapidamente interveio. Mestre, seguimos Batista por muitos meses e agora queremos segui-lo. Por favor, não nos faça deixá-lo. Jesus olhou para eles e perguntou pacientemente. Vocês não sentem falta de suas famílias? João e André se entreolharam e então João respondeu. Sim, nós sentimos falta deles, mas há sacrifícios que devemos fazer para realizar a vontade de Deus. Isto é verdade, respondeu o Senhor, mas nem todos os sacrifícios são da sua vontade. João e André refletiram sobre isso por um momento, antes de João falar novamente. Depois do tempo que passamos com João Batista, nunca mais ficaremos satisfeitos com uma vida normal. E agora que sabemos quem você é, como poderemos voltar para nossas famílias? Nós os amamos, mas nunca poderíamos voltar à vida que tínhamos antes. Chamando-os para se sentarem, Jesus continuou. Entendam que devo seguir sozinho por um tempo, mas voltarei para vocês. Até que eu volte, por favor, aproveitem suas famílias. Vocês farão muitos sacrifícios para me seguir, mas eu vim para me sacrificar por causa das famílias. Vocês devem aproveitar as suas enquanto podem. André e João estavam visivelmente aliviados. Eles sabiam que ao dizer que voltaria, Jesus revelava que os aceitava como seus seguidores. Ambos o observaram enquanto ele se sentava e agradecia pelo pão. Enquanto os três conversavam, os capitães que os vigiavam ouviam cada palavra. Eles ainda estavam impressionados com a maneira tão casual com que estes dois homens se dirigiam ao filho, e vice-versa. As estrelas cantavam o seu louvor, e ele tinha uma multidão incontável de anjos à sua disposição.
Mas neste pequeno grão de poeira chamado terra, ninguém ainda o havia reconhecido ou honrado. Ainda mais surpreendente era o fato de ele parecer gostar de ser espontâneo com as pessoas. Isso era algo que eles nunca haviam visto ou considerado no céu. Quando um anjo mensageiro se aproximou deles, os 2 capitães se viraram para recebê-lo. Para sua surpresa, era o próprio Gabriel. Ambos se curvaram sobre um dos joelhos e saudaram com suas espadas, assim como os milhares de guerreiros dispostos ao redor. Saudações, estou com suas ordens. Cada um de vocês deve manter seus guerreiros e permanecer com estes 2 homens. Eles vão se separar do Senhor por um tempo e vocês precisam cuidar deles. O próprio Miguel ficará com o nosso Senhor. Assim faremos. Vamos vigiar os 2. Miguel conversou conosco ontem à noite e já presumíamos que ele ficaria com o Senhor. Os capitães, ainda surpresos, observavam Gabriel, que continuou. Eu sei que vocês estão se perguntando por que eu vim. É verdade que eu não venho a menos que haja o começo de uma nova era. E é por isso que eu estou aqui. Uma nova era começará sobre a terra. Senhor, respondeu o outro capitão, você já veio falar com a Virgem. Então por que voltou tão cedo? Já começará outra era? Esta parece ainda nem ter terminado. Verdade, respondeu Gabriel. Quando o filho chegou à terra, iniciou-se uma nova era. Mesmo assim, já faz 2 dias que outra era começou para a humanidade. O filho não ficará aqui por muito mais tempo, mas a era que acabou de começar durará tanto quanto a terra. Gabriel olhou ao redor para ter certeza de que os anjos o escutavam e de fato estavam todos atentos. Quando o filho foi às águas através do profeta João, vocês viram o Espírito Santo descer e permanecer sobre ele. O Espírito veio como uma pomba, tal qual a pomba que Noé liberou da arca e não retornou. O homem não pode encontrar seu descanso até que o Espírito Santo repouse sobre si. O Filho é o primeiro homem sobre o qual o Espírito Santo pôde descer e permanecer. Haverá outros em quem o Espírito permanecerá, muitos dos quais estão nascendo agora. Quando o Espírito puder repousar sobre os homens, eles encontrarão descanso em Deus. Este é o começo do estágio final da restauração do homem para Deus. Ninguém poderia ter previsto isso, um dos capitães respondeu, ao que toda a miríade de anjos prontamente reagiu. Sim, o Filho se tornou homem para começar a preparação de homens que receberão o Espírito Santo. Senhor, continuou o capitão em tom de protesto, ouvimos a mensagem dada ao Batista, que ele deveria preparar o caminho para aquele que batizaria com o Espírito Santo. Mas como o Espírito poderia descer e permanecer sobre os homens? Bem, capitão, entendi sua pergunta, mas temo que nem eu tenha completamente a resposta. Eu sei que quando o Filho realizar sua obra, os homens começarão a ser transformados. Muitos se tornarão lugar de habitação para o Espírito Santo. Os homens se tornarão a morada de Deus. Olhando para eles agora é muito difícil de entender, mas eles foram criados para isso. Deus irá restaurá-los para o seu propósito final. Vi como o Espírito Santo ama os homens e adora estar com eles.
mesmo tão contrários à sua natureza. Interveio um dos capitães. Embora ele seja santo e eles tão iníquos, ele está sempre à procura de uma oportunidade para se aproximar deles e ajudá-los. Observá-lo me ajudou a amar ainda mais os homens e a Deus. Estou muito feliz pelos homens, mesmo que tudo isso esteja além de minha compreensão. Estamos todos aprendendo muito sobre o nosso Deus e sobre os homens, respondeu Gabriel. A Virgem, que carregou o filho, trouxe muita alegria ao Espírito Santo e tem sido um deleite para o filho desde que aqui nasceu. Ainda que seja um grande mistério para nós, é maravilhoso ver a alegria deles junto aos homens. Há tantas trevas e males aqui que é uma maravilha quando qualquer um deles se volta para a luz. Aqueles que encontram o Senhor tornam-se um deleite especial para ele. Você entende muito, respondeu Jesus, como se tivesse participado de toda a conversa. Gabriel, os capitães e todo o exército se ajoelharam, inclinaram a cabeça e sacaram suas espadas em uma saudação que fez toda a encosta da montanha brilhar com uma glória ardente. Miguel estava com ele enquanto olhava para o exército e depois para João e André, os mais novos peregrinos do caminho estreito. Quando Miguel acenou para os dois, o exército se posicionou atrás deles. Companhias de centenas começaram a tomar posições sobre eles ou à frente deles. A comitiva foi mais magnífica do que qualquer uma que César tivesse recebido, mas João e André não tinham consciência disso. Estes não me escolheram, mas o Pai os escolheu, mesmo antes da fundação deste mundo, explicou Jesus a Gabriel e aos capitães. Estes são 2 dos eleitos. Eles são meus irmãos. Trate-os como vocês tratariam a mim. Obrigado por esta tão grande honra de servir seus irmãos, respondeu o primeiro capitão, enquanto o outro assentia. Eu sei que você se sairá bem, respondeu Jesus ao tomar a estrada no sentido oposto aos dois. De repente, as próprias montanhas pareceram desaparecer em um grande flash de luz quando Miguel sacou sua espada. Instantaneamente surgiu um grande exército de poderosos anjos guerreiros, todos aparentemente com o mesmo nível de poder dos capitães. Suas espadas foram também desembainhadas, e a glória avassaladora que emanava deles era um espetáculo de certa forma raro até mesmo no santuário interno do céu. Os capitães que acompanhavam André e João ficaram brevemente atônitos antes de instintivamente sacarem suas próprias espadas. Anjos em todo o reino, por todos os pequenos vilarejos e cidades, empunhavam suas espadas e pareciam prontos para a batalha. Eu não tinha ideia de que havia tantos de nós aqui, exclamou um dos capitães para o companheiro. Nem eu, disse o outro. Mas que alarme é esse? Assim que terminou de falar, ambos sabiam o motivo. Uma terrível nuvem vinha da direção do mar. Isso não poderia ser outra coisa senão a comitiva do próprio maligno. À medida que a nuvem se aproximava, grandes tempestades surgiram e começaram a agitar as aldeias costeiras. Porque ele tem tanto prazer em atormentar os homens assim? Olhe, agora está enviando um raio para atingir aqueles casebres e levantando ondas para virar seus barcos. Eu gostaria que o Senhor nos liberasse para atacá-lo. Só o poder da espada de Miguel já seria suficiente para destruí-lo, e poderíamos facilmente dispersar todo o seu exército.
gritou o capitão, enquanto o alarido maligno crescia. Ele até pode exibir a autoridade que tem sobre a terra agora, mas em breve chegará o momento em que poderemos lutar, lembrou o outro capitão. Acredito que ele saiba que não pode nos intimidar. Ele simplesmente odeia os homens e se deleita em feri-los assim, pois sabe que eles pensam ser Deus o responsável por toda a tragédia. Ele tenta fazê-los pensar que Deus os odeia, para que então não o procurem ou queiram estar perto dele. Os anjos nas aldeias estavam bastante ocupados protegendo tudo o que lhes fora confiado contra o ofensivo exército de demônios. Houve muitos confrontos, mas os demônios rapidamente aprenderam a não tocar nos eleitos. Enfurecidos, eles então atacavam homens e mulheres que não estavam protegidos. Lutas terríveis começaram em várias casas. Demônios de luxúria saltaram sobre homens, mulheres e crianças, fazendo com que muitos tropeçassem naquela noite. Outros foram atacados por medo e insanidade, perturbados pela atmosfera criada com a tempestade. Era o início de uma das noites mais profanas na terra chamada Santa. Continua.